Vamos então para mais uma questão? Vamos lá, mais uma questão número 4. Olha que legalzinha essa questão que envolve vento aí, né? Sem vento, mas envolve no caso também, atmosfera, né? Que tem ar, envolve ar aí. Vem comigo. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante? Ele quer a força resultante, tá? Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda. Tá certo? Galerinha, olha, essa questão já caiu no Enem. Se não me engano, Enem 2012, 2013, tá? E é claro que eu também reparei nos meus estudos que a prova de física, algumas questões, está caindo um pouco estilo Enem. Eu passo para você, tá? Bom, é claro que isso aqui é um salto de paraquedas. Ele falou que não tem vento. Tá, mas ao mesmo tempo, quando você cai, tem ar. Não há esse vento que vai ter talvez umas outras forças aí agindo, mas tem o ar. E quando você simplesmente desce ou simplesmente você salta de paraquedas, tem um ar que vai, é claro, arraste, né? Vai fazer uma força sobre o seu corpo, né? Tanto que se você quiser ganhar mais velocidade, você diminua, né, o atrito desse ar com o seu corpo, diminua a área de contato, mergulhe, né? Aí você tem velocidades maiores, tá bom? Mas nesse caso, ele fala que tem esse ar que está envolvendo aí, e ele fala que durante a queda, qual é o perfil da força resultante que age no corpo até a abertura do paraquedas e também depois quando ele chega no chão com velocidade constante. Você sabe que quando a pessoa chega no chão, pessoal, né? Depois que abriu o paraquedas, ele chega mais ou menos a uns 18 a 20 km por hora. Tá bom? Tudo bem? Freando, né? Porque dependendo da altitude que você salta, você pode atingir velocidades, por exemplo, de 400 km por hora. Tá certo? Tudo bem? Mas não, nesse salto de paraquedas que nós vemos aí, ele salta mais ou menos de uma altitude de 4 km, né? 3, 4 km, então ele chega a atingir mais ou menos uma velocidade de uns 280 a 300 km por hora. Tudo depende de como ele, né, vai brigar com o ar que está sobre o seu corpo, tá bom? Só que agora é o seguinte, é interessante que agora ele abre o paraquedas. E quando ele abre o paraquedas, pessoal, a velocidade de arraste, que é apontada para cima, aumenta mais, porque aumenta a área de contato, tá bom? Então é claro que você entendeu a leitura da questão. Vamos aqui, né? Vamos analisar então. Tá vendo, ó? Ele falou para você que ele salta de paraquedas até atingir uma velocidade limite, chamada velocidade terminal, né? E nesse caso, há um equilíbrio aqui. E depois, ele fala que no instante que o paraquedas é aberto, ocorre a diminuição dessa velocidade, tá? Deve ser uma força que se opõe, tá? E depois ele fala que mesmo abrindo o paraquedas, depois de um certo tempo, a velocidade passa novamente a ser constante, tá bom? Bom, galerinha, vamos então analisar aqui, ó, você tem esses gráficos aqui, ó, né? Que analisa aqui os gráficos que podem ser aqui o motivo da resposta, tá bom? Legal essa questão. Então vamos lá. Aqui estão as opções novamente para vocês, né? Tudo bem? Galera, olha só que eu já coloquei para você aqui. Coloquei, claro, o paraquedas já está aberto aqui, mas só para você ter uma ideia, você tem aqui o peso do paraquedista, né? E você tem aqui uma força para cima chamada força de arraste, força do ar, né? Uma força de arraste, tá bom? E eu coloquei a trajetória para baixo, tá, pessoal? Que é uma queda, né? Positivo. Então, galerinha, o que acontece é o seguinte, quando ele salta, é claro que é resultante, aponta, né? Para o peso aqui, né? Tá caindo aqui o peso, então o peso seria resultante. Claro que já deve ter uma força de arraste, mas o peso seria uma força resultante. Então, ó, começa aqui maior, ó. Seria o peso aqui, ó. Seria, no caso, sem praticamente nenhum vento ali agindo nele ainda, né? O ar agindo no corpo dele. Então você tem aqui, ó. Então pode ser essa alternativa, que tem uma força máxima aqui, né? Alta, ó, que é o peso do corpo, né? No início da queda. E depois aqui também, pode ser essa aqui eu vou descartar, que está falando que não tem resultante na queda. Essa aqui também é interessante ser, e essa também eu descarto, que é a força resultante igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu já elimino, né,
a C e a D, que fala que não tem força resultante. É claro que tem força resultante no início, senão ele não cai, né? Então, pessoal, a força resultante seria o peso aqui brigando com essa força de arraste. Galerinha, você sabe que essa força de arraste depende da velocidade? Sim. A partir do momento que ele está caindo, essa força de arraste vai aumentando. Por que, professor? Porque ela vai aumentando a velocidade. Quer ver, ó? A força de arraste, para você ter uma ideia, é uma constante K, que depende muito da área de contato, né, do corpo, né, com o ar, e também proporcional à velocidade, ó. Repara então que quanto maior a velocidade, maior a força de arraste. Então, é claro que nesse caso, durante a queda, essa força de arraste vai começando a ficar maior, vai aumentando no início, vai começando a diminuir, porque essa força vai aumentar, né? Então, a força vai diminuir, vai começando a diminuir. Então, gostei, pode ser A, pode ser a B, não pode ser a D também, né? Então, por enquanto, pode ser a B e a D, tá bom? Tudo bem, galerinha? Certinho? Então, à medida que a velocidade aumenta, né, a força de arraste aumenta e a resultante cada vez mais vai diminuindo, tá? Até chegar no instante que ele atinge a velocidade limite. Galerinha, força resultante é m vezes A, né? Então, quando ele atinge a velocidade limite, a velocidade é constante, então a força resultante vale 0. Não esqueça que isso aqui é a força resultante. Então, pode ser A ainda? Pode. Pode ser a B? Pode ser a D? Pode, tá bom? Tudo bem até agora? Legal. Porém, galera, ele falou que chega uma hora em que ele abre o paraquedas. E nesse caso, galerinha, vem comigo aqui agora, né? Antes da abertura, então quer dizer que o peso é maior que a força de arraste. Só que nesse caso agora, então, a força resultante é para baixo, como eu falei para você, né? Só que ela está diminuindo, tá? A força resultante é para baixo, né? Que a força peso ganha, mas está diminuindo, tá bom? Porque isso aqui está aumentando, porque aumenta a velocidade, tá? Então, nesse caso agora aqui, enquanto simplesmente aqui você tem a velocidade terminal, que a gente fala que é antes da abertura, tá bom? E nesse caso, nessa velocidade na abertura, né? Agora você vai ter o quê? Você vai ter uma força de arraste, vai dar um tranco nele, né? É altíssima, por quê? Porque agora você aumenta a área de contato. Então agora você vai ter uma resultante apontada para cima. A pessoa recebe um tranco, né? Uma desaceleração. Você vai ter uma força, então, negativa. Essa força, por alguns instantes, ganha do peso na abertura, tá bom? Então, por isso que a força agora vai ser a resultante, agora aqui para baixo, né? Vai ser negativa, né? Eu falo, claro, a força resultante é claro que é para cima, que é a força de arraste, mas ela é apontada para cima, né? Só que, então, é uma força que está contra o movimento que é positivo para baixo. Então, fica negativo aqui, tá? Isso mostra, então, por alguns segundos, essa força de arraste supera o peso, dá um tranco no paraquedista, tá? Então, nesse caso aqui, você tem uma força agora negativa, tá vendo? Uma força aqui negativa, tá? Resultante, tá? Mas, ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que ela vai diminuindo, por quê? Porque ela vai atingir uma velocidade constante novamente. Ele falou, né? Que depois de algum tempo, após a abertura, você consegue ter uma velocidade constante, então, novamente, o peso volta a ser igual à força de arraste. E nesse caso ele desce com velocidade constante, então aqui, tá? Então você está analisando então comigo aqui pela análise dos exercícios, né? Das alternativas, você só vai ver que a B que foi que prevaleceu, né? Aqui que está vendo tão bem, chega uma hora que fala que a força de arraste é nula, né? Não, a força de arraste devido ao tranco, ela é máxima aqui, né? Seria a força bem alta aqui, ó, na abertura do paraquedas. Então você descarta isso aqui e também descarta aqui, né? Que aqui já atingiu velocidade constante durante a abertura, mas não, aqui não está sendo levado em consideração a força de arraste que deu o tranco na pessoa, tá bom? Então, a questão que mais se assemelha aqui, no caso, ao enunciado, alternativa B, tá bom? Tudo bem? Cuidado, né, galerinha? Você está vendo, então, que já caiu um tipo de questão dessa na última prova, na qual eu analisava, né, uma ponteira, né, que tinha, no caso, ali uma carga positiva e negativa, né, chegando numa placa onde tinha o núcleo, e ele mostrava para você como é que seria, né, a força que estava envolvendo, né, em função da distância. É um pouco parecido em relação a uma interpretação, tá bom? Uma questão bem interessante essa aqui, que caiu, então, no Enem, tá ok? Tudo bem? Já que é na prova especialista, uma questão mais fácil que essa, foi falado assim, o que acontece, olha que caiu há uns 5 anos atrás, o que acontece quando o paraquedista atinge a velocidade limite, a velocidade terminal? Quanto que vale a força resultante? É igual a zero, ou seja, o peso é igual à força da resistência do ar, tá bom? Já que é uma questão assim já, tá ok? Já essa aqui foi mais elaborada, tá ok, galerinha? Tudo bem?
Então você tem então a resposta aí, a alternativa B. Tá certo?